Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a reação do regime nazista e do povo alemão à rendição do 6º Exército em Stalingrado, que ocorreu no dia 31 de janeiro de 1943. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em junho de 1942, Hitler, consciente de que a guerra na União Soviética seria muito longa e desgastante, iniciou uma nova fase conhecida como Guerra Econômica, visando a conquista dos grandes e importantes poços de petróleo no Cáucaso, vitais para garantir à Alemanha a capacidade para se manter em uma guerra que não tinha nenhuma previsão para terminar. E foi no âmbito dessa nova fase que Hitler lançou contra o sul da Rússia mais de 1,5 milhão de homens, dentre os quais estavam as melhores e mais bem equipadas unidades do exército alemão, com destaque para o 6º Exército, que atuaria como a ponta de lança do grupo de exércitos B, com a missão de capturar Stalingrado e cortar o importante rio Volga, a artéria principal que levava para o norte da Rússia e para Moscou o petróleo extraído do Cáucaso. Além dessa importância a nível logístico, a captura de Stalingrado teria um impacto tremendamente positivo a nível da propaganda, já que a cidade tinha sido batizada em homenagem ao líder soviético Joseph Stalin. E assim, no final de agosto de 1942, uma gigantesca coluna composta por quase 300 mil soldados, encabeçada pelo 6º Exército, iniciou a Batalha de Stalingrado. Já falei em detalhes sobre a Batalha de Stalingrado em muitos outros vídeos aqui no canal, mas só para resumir, o confronto que se desenrolou foi terrível e altamente destrutivo, levando à completa destruição da cidade. Mas apesar dos alemães chegarem a controlar mais de 90% da cidade, os soviéticos conseguiram manter pequenas zonas de resistência na margem ocidental do Volga, com essas zonas sendo constantemente reforçadas por meio de infindáveis comboios de navios, que diariamente traziam tropas, suprimentos, armas e munições que eram lançadas contra o 6º Exército em combates rua a rua e casa a casa. No final de janeiro de 1943, após uma impressionante manobra de cerco que já foi destacada neste vídeo recente, cujo link você encontra na descrição, o 6º Exército Alemão e elementos de outras unidades italianas, húngaras e romenas, cercados há mais de 2 meses, já não conseguiam resistir mais. Hitler sabia claramente que o 6º Exército seria obrigado a se render, e por isso, no dia 30 de janeiro de 1943, promoveu o comandante daquele exército, Friedrich Paulus, de general a marechal de campo. Uma promoção que não era nada mais do que um convite para o suicídio, já que até aquela data, nenhum marechal de campo alemão tinha sido capturado com vida. No dia seguinte, 31 de janeiro, o bolsão sul da resistência alemã em Stalingrado, onde estava o Marechal Paulus, colapsou. No início da manhã, soldados soviéticos cercaram o quartel-general do Marechal Paulus, localizado nas ruínas de uma antiga loja de departamentos. De acordo com o Marechal Paulus, ele não se rendeu, alegando na sua biografia que o assalto soviético foi muito rápido, apanhando-o de surpresa e o capturando, com ele se recusando a emitir uma ordem de rendição para o bolsão centro e norte de resistência, afirmando não ser o comandante daqueles homens, com o Marechal Paulus ordenando, em algum momento do dia 31 de janeiro, a rendição do bolsão sul, com o bolsão centro, sob o comando do general Heitz, se rendendo naquele mesmo dia, e com o bolsão norte, sob o comando do general Strecker, se rendendo no dia 2 de fevereiro. Alguns bolsões mais isolados, formados por centenas ou por algumas poucas dezenas de soldados alemães, resistiram mais alguns dias nas ruínas da cidade. Mas no final, cerca de 91 mil soldados, na sua maioria alemães, o que restava do outrora poderoso 6º Exército de 300 mil homens, foram capturados pelos soviéticos. A notícia do colapso de Stalingrado já era esperada pelo alto comando militar alemão, que sabia muito bem da extrema precariedade da situação,
Mas isso não impediu Hitler de reagir com seu habitual ataque de fúria, jogando a culpa sobre o Marechal Paulus, dizendo que lhe tinha oferecido o caminho para a imortalidade na história militar alemã, mas que ele preferiu escolher o caminho para Moscou. A data do colapso alemão em Stalingrado não poderia ter sido pior, já que no dia anterior, 30 de janeiro, Hitler tinha comemorado 10 anos da sua subida ao poder na Alemanha. A sociedade alemã não sabia da iminente queda de Stalingrado, já que os meios de comunicação eram controlados com mão de ferro por Joseph Goebbels. E até mesmo as cartas enviadas pelos soldados em Stalingrado eram meticulosamente analisadas para impedir que amigos e parentes tomassem conhecimento daquela precária situação. Mas no dia 31 de janeiro, com a notícia começando a se espalhar rapidamente, o regime nazista não teve alternativa a não ser reconhecer a derrota, com o anúncio tendo sido feito em rede nacional de rádio, em meio ao toque sombrio de trechos da 7ª Sinfonia de Anton Bruckner. No alto comando militar alemão, os oficiais tentavam calcular o tamanho do estrago do colapso de Stalingrado, com Hitler e o seu cortejo de bajuladores distribuindo insultos e acusações contra todos, menos contra eles próprios. Como ninguém fora do Estado-Maior alemão esperava aquele desfecho, o choque na sociedade alemã foi avassalador, com o Ministério da Propaganda de Goebbels repetindo a exaustão que os soldados tinham resistido bravamente, mas garantindo que a guerra não estava perdida. Poucos dias depois, no dia 18 de fevereiro, Goebbels fez o seu famoso discurso de guerra total em Berlim. Um discurso que iniciou uma nova fase, na qual todos os recursos alemães, sem exceção, foram direcionados para a guerra. A notícia da queda de Stalingrado foi a primeira vez desde setembro de 1939 em que a sociedade alemã era diretamente confrontada com uma grande derrota. Após mais de 3 anos de vitórias, pontuadas com algumas derrotas táticas, a sociedade alemã estava realmente habituada a vencer, com a notícia do dia 31 de janeiro confirmando aquilo que a máquina de propaganda de Goebbels insistia em negar, que a guerra não estava correndo nada bem para a Alemanha.